Boa noite, gente. Eu sou o Kevin, aqui da X Radical. Estou aqui para abordar com vocês e discutirmos em conjunto o tema da política do Donald Trump. Ele tem aplicado relativamente à imigração. Tem havido muitos protestos pelo mundo inteiro. Pessoas têm-se manifestado contra. O tema que hoje me traz aqui é quase todos contra Trump. Basicamente, toda a imprensa mundial tem-se vindo a manifestar de diversas maneiras, pelas redes sociais, os jornais, a televisão, toda a gente fala. Então eu peguei aqui umas notas e então vou passar para vocês basicamente o que a imprensa está a passar e depois em conjunto nós vamos debater isto. Também que eu gostaria de salientar que eu acho que é complicado a gente julgar não vivendo na pele a situação dos norte-americanos. Eu acho que pelo facto que aconteceu pelo atentado às Torres Gêmeas e é complicado porque nós que somos estrangeiros, né, a gente vê de uma maneira que estamos a ver o nosso ponto de vista que é diferente relativamente ao dos norte-americanos. Porque eu penso que houve muitas famílias que viram os seus filhos mortos de uma maneira um bocado brutal, da maneira conforme foi o atentado, e isso deixou marcas e pronto, e eu acho que é complicado, é a mesma coisa que no Brasil ou em Portugal. Eu tento imaginar assim, eu não vou falar aqui hipoteticamente, né? Se no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo do Brasil, se nós tivéssemos os nossos conterrâneos, os colombianos, se fossem fazer um ataque terrorismo contra o Cristo Rei e ceifasse 3.000 ou 4.000 pessoas e que continuasse continuamente este tipo de ataques, e eu não sei como é que o Brasil ou Portugal ou outro país ia reagir relativamente aos imigrantes. Bem, o título de eu estar aqui é Quase Todos contra Trump. O travão à entrada dos refugiados nos Estados Unidos está a suscitar muitas manifestações, mas também críticas da parte dos principais líderes mundiais. Foi uma simples assinatura num documento, mas o suficiente para suscitar uma onda de contestação a nível global. A assinatura de Donald Trump na passada sexta-feira do decreto que coloca um travão à entrada dos refugiados nos Estados Unidos da América já fez com que centenas de pessoas provenientes de países muçulmanos tenham sido detidas à entrada do território norte-americano. Apesar de muitas terem autorização legal para o fazer, em resultado, avolumam-se multidões junto aos principais aeroportos em contestação várias organizações de direitos humanos, de solidariedade, os líderes de alguns dos maiores países do mundo e os próprios tribunais também agiram para colocar um travão às deportações, o qual eu acho está certo, porque é incorreto. Nós não devemos julgar as pessoas só pela sua crença, pela sua nacionalidade. Isso compreendo. Numa audiência de emergência, a juíza Annie Donald, do Tribunal Distrital Federal de Monroe, em New York, respondeu a uma ação movida pela União das Liberdades Civis dos Estados Unidos da América, contra a ordem da executiva assinada na sexta-feira por Donald Trump.
cuja constitucionalidade é questionável. A juíza federal decidiu na noite de sábado que os refugiados e outras pessoas afetadas por esta medida de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegaram aos aeroportos norte-americanos e podem ser deportados. A decisão impede assim a deportação de cidadãos dos 7 países de maioria muçulmana, visados pelo decreto de Trump. E os países em questão são Irão, Iraque, Iêmen, Somália, Líbia, Síria, Sudão, que foram autorizados a entrar e chegaram aos Estados Unidos. Uma decisão que veio trazer o alívio aos muitos estrangeiros que estavam presos nos aeroportos e prestes a receber a ordem de marcha de regresso ao ponto de partida. Um alívio que é perceptível num vídeo partilhado no Twitter por um utilizador que estava no aeroporto de Lund, em Washington. Na ocasião em alguns viajantes eram libertos após a detenção à entrada do país. Contudo, são muitas as manifestações que têm surgido um pouco por todo o lado, a contestar o decreto assinado por Donald Trump. Na passada sexta-feira, que dada a ordem de suspender por 120 dias a entrada de todos os refugiados, bem como a suspensão por tempo indefinido da entrada de sírios, que impediria a entrada de qualquer cidadão destes sete países muçulmanos. Como já mencionei, a Síria, o Iraque, o Irão, a Líbia, a Somália, o Sudão e o Iêmen. Foi o que aconteceu, por exemplo, com uma senadora norte-americana. Elizabeth, senadora de Massachusetts, publicou na sua página oficial do Twitter um vídeo onde aparece no aeroporto de Logan, em Boston, a manifestar-se contra a decisão do presidente norte-americano. Ela escreveu o seguinte: não vamos permitir a proibição de muçulmanos nos Estados Unidos da América, escreve Elizabeth. A Europa avalia o travão à entrada dos cidadãos nos Estados Unidos da América. Mas a decisão do novo presidente dos Estados Unidos de travar a entrada de imigrantes no país já suscitou também críticas por parte de alguns dos maiores líderes mundiais. A Comissão Europeia já reagiu dando voz à União Europeia depois de Angela Merkel e Theresa May também já terem criticado a medida este domingo. A Comissão Europeia afirmou que ao analisar os potenciais efeitos para os europeus da decisão do presidente dos Estados Unidos, que vai impedir a entrada no país de cidadãos de vários países de maioria muçulmana. Estudaremos qualquer potencial consequência para os cidadãos da União Europeia. Depois do anúncio feito pelos Estados Unidos, disseram à agência fontes da Comissão Europeia, no artigo Opinião, hoje publicada pelo jornal alemão West, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude, também veio defender as medidas adotadas pelos 28 Estados-membros, respeitando a ajuda aos refugiados, mas também de reforço de segurança das fronteiras e de luta contra o terrorismo. Angela Merkel foi uma das líderes europeias que também já se manifestou. A fonte oficial da chanceler alemã afirmou que Angela Merkel foi uma das líderes europeias que também já se manifestou. Fonte oficial da chanceler alemã afirmou que esta considera injustificadas as restrições dos
Estados Unidos da América à imigração. Ela está convencida de que, mesmo no quadro da luta indispensável contra o terrorismo, não é justificável colocar as pessoas sob suspeita generalizada em função das suas origens ou crença, disse o porta-voz da Merkel. A chanceler lamenta a proibição de entrada nos Estados Unidos imposta pelo governo norte-americano contra os refugiados e cidadãos de determinados países, acrescentou o seu porta-voz. Estas preocupações, continuou o porta-voz, foram comunicadas a Donald Trump durante a conversa telefónica de sábado. Theresa May, que se encontrou há poucos dias com Trump nos Estados Unidos, também já veio avolumar o coro das críticas. A primeira-ministra britânica não concorda com a proibição temporária imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à entrada de cidadãos refugiados de vários países de maioria muçulmana, disse um porta-voz oficial citado pela imprensa. A política de imigração dos Estados Unidos é um assunto de governo dos Estados Unidos, tal como a política de imigração do nosso país deve ser estabelecida pelo nosso governo, disse um porta-voz de Donald Trump numa declaração. Mas não estamos de acordo com este tipo de abordagem e não vamos adotar, acrescentou. Ontem também o primeiro-ministro do Canadá, numa declaração que ele escreveu no Twitter, que o seu país acolheria sempre as vítimas de perseguição, terror e guerra, independentemente da sua fé, acrescentando que a diversidade é a nossa força. O líder do país mais a norte do continente norte-americano abriria assim as portas à entrada daqueles que fossem barrados nos Estados Unidos com o líder do país mais a norte do continente norte-americano abriria assim as portas de entrada àqueles que fossem barrados nos Estados Unidos. Depois de ser eleito no final de 2015, o primeiro-ministro canadiano já supervisionou a chegada de mais de 39 mil refugiados sírios ao Canadá. O governo liberal canadiano tem tentado equilibrar a sua visão do mundo e as relações com a nova administração norte-americana liderada por Donald Trump. Já neste sábado, os líderes europeus reunidos na Cimeira do Sul em Lisboa também revelaram o seu desconforto com a política anti-imigração de Donald Trump. A partir de Lisboa, Hollande respondeu ao novo presidente norte-americano. A Europa tem que mostrar que não é protecionista nem fechada, que tem valores e princípios. A Europa é um espaço de liberdade e de democracia. Defendeu o presidente francês, que endureceu o discurso no final do encontro. Temos que enfrentar o populismo. O tipo de discurso seguido nos Estados Unidos encoraja o populismo e até o extremismo. Trump volta a insistir. Habituado a usar a sua rede social Twitter como ferramenta de se comunicar com os norte-americanos e o mundo, Donald Trump já veio reagir face às numerosas manifestações e críticas que a sua atuação tem gerado no que respeita à gestão da imigração e refugiados. O nosso país necessita de fronteiras fortes e veto extremo. Agora, escreveu na sua rede social, recorrendo mais uma vez ao exemplo da Europa. Vejam o que está acontecendo em toda a Europa e, na realidade, no mundo. Uma enorme confusão, acrescentou na mesma mensagem.
Entretanto, a Casa Branca veio defender a atuação do seu presidente e relevar que mais de 100 pessoas foram detidas na fronteira ao abrigo do novo decreto anti-imigração. O porta-voz da Casa Branca escreveu numa declaração, indicou que dos 325 mil estrangeiros que chegaram aos Estados Unidos no sábado, 109 pessoas passaram por um controle reforçado para garantir que as pessoas que deixamos entrar no nosso país vêm com intenções pacíficas, declarou hoje ao canal ABC. Não queremos deixar que se infiltre alguém que procure prejudicar-nos. É tudo. Sei que em alguns casos isto vai causar inconvenientes, adiantou o mesmo responsável. Bom, isto foi o que eu anotei durante o fim de semana e hoje. Fiz um resumo de tudo aquilo que eu li e então eu queria que a gente em conjunto, o objetivo deste vídeo é que a gente possa nos debater aí nas mensagens, que você deixe a sua opinião, pois vai me dar outro ponto de vista, você tem o seu, eu tenho o meu. Tal como eu disse, isto é muito fruto dos atentados que têm acontecido nos Estados Unidos e eles têm que arranjar uma forma de se protegerem, entre guilhés. Não sei se é a forma mais adequada e então eu gostaria que você deixasse o seu comentário e bom, basicamente é isto. Eu deixo só uma nota aqui, que a França, quando foi o atentado de Paris, agora no ano passado, a França entrou em estado de guerra. As fronteiras estiveram fechadas. Eu resido aqui bem perto da fronteira francesa, havia tanques de guerra, havia tudo, era um controle imenso, a gente tínhamos que provar porque é que estávamos a passar a douane, como se diz aqui, que é a fronteira. E pronto, eu gostaria do seu comentário e isso vai-me ajudar também eu ter outra visão e mesmo aqui para o canal e tudo. Se gostou deste vídeo, dê um likezinho, inscreva-se. Se não gostou, na mesma, deixe só o seu comentário e o importante é a gente comunicarmos e expressarmos aquilo que sentimos. Obrigado e boa noite.